US$ 10.000 em 10 meses. Isso mesmo, hoje eu vou te mostrar, vou te falar tudo o que eu fiz, as minhas estratégias para conseguir esse resultado em tão pouco tempo. Você nunca vai conseguir chegar em lugar nenhum se você antes não souber aonde você está. Por isso, meu passo número 1 foi analisar o meu extrato bancário dos últimos 6 meses. Percebam que eu utilizei a palavrinha analisar. Essa palavra análise, ela tem um sentido muito forte, principalmente no mundo empresarial, né? Porque você vai olhar para aquela informação criticamente, com um ponto de interrogação. Por que isso? Será que tá certo isso? É assim que você tem que olhar para o seu extrato bancário. Não sei se você gosta, se você entende Excel. Nesse canal eu dou algumas aulas de Excel, você pode ir lá dar uma conferida. Mas o que eu fiz? Para eu ser mais rápida nessa análise, eu fui no meu banco e eu extraí o meu extrato dos últimos 6 meses numa planilha de Excel. Nesse extrato do seu Excel, na última coluna, você vai criar uma coluna de categorias. E aí, nessa coluna, você vai colocar qual que é a natureza daquela despesa. Mercado, saúde, filho, despesas fixas, que são as que eu tenho todos os meses. Viu aonde o seu dinheiro tá indo? Vamos então para o segundo passo. A partir de agora, com essa informação que você tem, você já consegue, acredito eu, identificar qual que é o seu ponto fraco. Qual que é aquele problema maior na sua conta financeira? No meu caso, vou compartilhar com você, o meu ponto fraco era mercado. Eu preciso me policiar muito para não gastar com comida. E aí, o meu segundo passo, então, após identificar que o meu ponto fraco era comida, foi atacar. Foi aí que eu comecei a me policiar. Eu criei um plano de ação pra mim, ok. Eu percebi, através da minha análise, que eu estava gastando entre $800, $1.000 de mercado por mês. Para uma família de 3, quando o terceiro é um bebezinho, era muita coisa, gente. Então eu resolvi reduzir aquele valor para mais da metade. Eu me dei um limite de $300 por mês. E eu me virei com aquele limite. Não vou dizer que foi fácil, tá? Não foi fácil, porque você tem que cozinhar mais, mas valeu a pena. Porque ali era onde eu iria poder juntar a maior parte de dinheiro. Terceira coisa que eu fiz, ir trabalhar de metrô. Na época eu tava indo pro escritório. E se eu fosse de carro, eu iria gastar por mês aí uns $200 por mês. Porque eu tinha que pagar estacionamento, gasolina. Ao ir de metrô, eu pagava por mês em torno de $60 por mês. Então, olha só. Foi uma grande também redução aí que eu tive ao escolher ir trabalhar de metrô. Quarta coisa que eu fiz, levar marmita. Isso mesmo, eu parei de comprar comida porque lá tinha uma lanchonete. Risquei essa opção da minha vida, vamos levar marmita. Também isso me ajudou a economizar muito dinheiro. É claro que se você está trabalhando de casa, essas são despesas que você já não estão tendo, ótimo. Então você já está economizando de certa forma. Quinto passo, eu planejei as minhas taxas, meus impostos. Aqui nos Estados Unidos tem alguns benefícios que você pode buscar para pagar menos taxa. São as famosas FSA Accounts. Se você não sabe o que é FSA Account, eu gravei um vídeo, vou deixar aqui embaixo ou em algum lugar aqui, para você entender o que são elas. Mas basicamente são contas que você abre através do seu empregador, tá? E todo o dinheiro que você deposita lá, ele é isento de imposto. Porém, você só pode gastar aquele dinheiro com determinada coisa. Por exemplo, eu abri uma FSA account para minhas despesas médicas. Toda vez que eu depositava dinheiro lá, eu não pagava imposto sobre aquele dinheiro, tá? Porém, eu só poderia usar aquele dinheiro para pagar a despesa médica, mas eu economizava no imposto. E no final de tudo, gente, eu economizei no ano inteiro de 2020 $1.500 em imposto. Isso super legal, super totalmente possível de você fazer caso o seu empregador ofereça essas contas. Então é muito importante você planejar os seus impostos. O meu sexto passo para conseguir o meu resultado foi não gastar o meu dinheiro da restituição do meu imposto de renda. Aqui nos Estados Unidos, a gente também recebe a restituição do imposto de renda, como vocês aí no Brasil, né? Ao invés de pegar esse dinheiro e comemorar gastando com qualquer outra coisa, eu guardei. Ele foi direto para minha conta poupança aqui nos Estados Unidos, eu não mexi em nada. A sétima coisa que eu fiz
foi criar buckets. O que é buckets? É como se você criasse dentro da sua conta corrente divisões. Por exemplo, um bucket vai ser apenas para despesas de supermercado. Outro bucket vai ser apenas para despesas fixas do mês. O outro bucket vai ser apenas para, sei lá, gastar dinheiro à toa, porque você deve também incluir no seu planejamento um dinheirinho para você gastar à toa. Essa divisão de buckets ficava dentro da minha conta corrente. É como se fosse, você deve conhecer a Natália Arcuri, ela fala muito sobre a técnica dos envelopes. É mais ou menos isso, é a ideia da técnica dos envelopes, mas de uma forma digital. Aqui nos Estados Unidos, o meu banco me permite fazer isso. Isso me ajudou a não utilizar o dinheiro além do que eu tinha. Porque eu coloquei um limite lá naquela bucket, coloquei um outro limite nesse outro bucket, passou daquilo, eu não tinha mais dinheiro, porque era o que eu tinha de limite, tá? Então é basicamente a ideia da técnica do envelope, mas de uma forma digital. Quando você usa cartão de crédito, o grande problema é que você não sente aquele pagamento na hora, né? Você só vai ter que pagar no futuro, e aí você pode esquecer. Mas o que eu fiz? Eu abri um bucket para pagamento de cartão de crédito. Toda vez que eu passava meu cartão de crédito, eu transferia dessas outras buckets para bucket de cartão de crédito, sentia na hora aquela dor do pagamento que a própria Natália Arcuri fala. Eu não corri o risco de gastar mais porque o dinheiro já tinha ido para aquela conta. No final do mês ou no dia que eu tinha que pagar o vencimento da fatura, o dinheiro do meu cartão de crédito, o total, já estava certinho nessa bucket que eu criei para pagamento de cartão de crédito. Gente, fala se não é maravilhoso isso. E além disso, o meu cartão de crédito, ele tem um cashback de 2%. Então eu ponho tudo no cartão de crédito. E aí eu ganho de volta 2% de tudo que eu gasto no cartão de crédito. Fala se não é maravilhoso, gente. A minha 8ª ação foi abrir uma conta poupança num outro banco. Eu sei, poupança aqui nos Estados Unidos é pior do que a poupança no Brasil, é super baixo, mas para reserva de emergência foi o que eu escolhi porque era sem risco nenhum, é um dinheiro que eu sei que vai ficar lá bonitinho. E o fato de eu criar essa outra poupança num outro banco me ajudou a não pegar esse dinheiro em momentos de apuro e me virar com o que eu tinha no banco, ou evitar pegar dinheiro às vezes sem necessidade. Tornar um pouquinho mais difícil faz com que você evite pegar o dinheiro. O meu passo número 9 foi ter um porquê. Bom, acredito que esse, na verdade, teria que ser o primeiro passo, né? Porque tudo tem que começar pelo porquê. Mas enfim, por que você tá guardando esse dinheiro? Você precisa identificar qual é o benefício que você vai ter em guardar esse dinheiro. A minha reserva de emergência era o meu grande porquê. Eu queria construí-la a todo jeito para que eu pudesse me sentir livre, preparada para caso algum imprevisto acontecesse na minha vida. Te convido seriamente a pensar em começar a construir essa reserva de emergência, que vai te dar aquela sensação de liberdade, de você poder ter mais autonomia. 10ª coisa que eu fiz foi a definição da minha meta. A minha meta não era de 10 mil, porque na época, quando eu tinha 0, pensar em 10 mil era muita coisa. Então eu nunca imaginei que eu conseguiria juntar 10 mil assim. Então a minha meta era 5. E aí quando eu atingi 5, eu falei, opa, eu posso atingir mais 5. Crie uma meta, mas uma meta que seja alcançável com um toque de desafio. Porque uma meta muito grande vai te desestimular. E é bom você ter uma meta que seja alcançável para que você dobre ela se precisar depois. Muito obrigada por estar aqui apoiando esse canal. Não se esquece de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar, para que a gente chegue a mais e mais mulheres ao redor desse mundão. Que o entusiasmo te acompanhe. Bye!